minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. O que mudou na mensagem do Senhor em 7 semanas? Pense comigo, o que foi que mudou? Na cidade de Jerusalém, nós podemos imaginar aquela multidão insistiu na morte de Jesus, né? Levou Jesus para a cruz, no Calvário, gritando: crucifica-o, tire esse malfeitor do nosso meio. Isso a gente vê, uma multidão. Pegaram Jesus e entregou aos soldados romanos para ser crucificado. Na mesma cidade, 7 semanas depois que Jesus já tinha voltado aos céus, 3.000 pessoas foram batizadas e assumiram a posição de servos deste mesmo Jesus. Nós, nos meses seguintes, nós podemos ver isso, nos meses seguintes, milhares de outras pessoas tomaram a mesma decisão na mesma cidade. Como foi possível o começo tão forte do crescimento, do cristianismo, que cresceu numericamente, no mesmo local da rejeição do seu fundador? É uma coisa que nós precisamos imaginar. Se até então, algumas semanas antes, tira esse malfeitor do nosso meio, crucifica, tira esse homem, não queremos. Depois o apóstolo Pedro faz uma mensagem no pórtico de Salomão, lá no templo. Será que Pedro era uma pessoa muito eloquente, conseguiu convencer as pessoas com a sua sabedoria? Claro que não. Pedro foi pregar Jesus Cristo, e nós podemos ver isso, Sem dúvida, as manifestações milagrosas, o poder do Espírito Santo, o crescimento inicial, mas estes sinais por si não seria suficiente para manter tantos discípulos no caminho. Uma chave importante se encontra na pregação de Pedro no dia de Pentecoste. Lembra quando Pedro levantou e aí parece que estavam todos olhando para ele, porque ele trazia no seu corpo a presença de Cristo. E ele diz para todos, aqueles que estavam no Pórtico de Salomão: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com muitos, E aí nós podemos imaginar que eram milagres, muitos milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabem. Pedro fez com que eles pudessem voltar à mente para aquele Jesus que eles gritaram: crucifica-o, tira esse malfeitor do nosso meio. Lembra os milagres que Jesus fez? Pedro fez a pregação em Atos, capítulo 2, versículo 22, está citando nesse versículo especificamente, Eles sabiam dos milagres feitos por Jesus. Além dos argumentos apresentados por Pedro, as obras realizadas por Jesus durante os anos anteriores serviam como prova das suas afirmações. Ele é divino. Ele não é deste mundo. Jesus veio do Pai, como promessa, como aliança, como prometido. Deus não havia mandado Cristo antes, mas mandou no momento certo, que ele decidiu. Do mesmo jeito, não sabemos quando é que ele vai voltar, mas no momento certo, Deus vai mandar ele para buscar a sua igreja. Mesmo as pessoas de outros países que chegaram a Jerusalém naquele momento para participar da Páscoa, então lembra que aquela semana é a Páscoa, comemorando, vem gente de todos os lugares, estavam lhe ouvindo, E ficaram até o Pentecoste. Tiveram 7 semanas, que justamente foi o prazo que aconteceu para a pregação. Neste intervalo, para ouvir sobre as obras de Jesus e investigar a validade dos relatos, se era verdade, se não era. Alguns comentários no registro do Evangelho escrito por João falam um pouco sobre o significado, destas oportunidades que nós podemos ver agora em alguns versículos que vai nos ajudar a compreender a veracidade da certeza destas coisas. Nós podemos ver isso em João, capítulo 11, versículo 47 e 48. Fala que muitos
das autoridades, sacerdotes, creram nele. É interessante, mas para não perder a sua posição onde eles estavam, não quiseram confessar. É interessante observar isso. Creram que tudo era verdade, que Jesus é divino, mas não confessaram para não perder a sua posição. Aí nós podemos ver que além desses milagres, né, que foi feito em Betânia e outros lugares, nós podemos observar em João capítulo 3, versículo 2, nesse versículo fala, Rabi, quem veio falar com Jesus à noite? Nicodemos. Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos aqui foi à noite conversar com Jesus. E ele confessa com a sua boca, ninguém pode fazer esses sinais, estes milagres, se Deus, o nosso Pai eterno, não estiver com ele. Então sabemos, Jesus, pela boca de Nicodemos, né? Sabemos que você é alguém diferente. Confirmando a divindade de Cristo. Outra coisa nós podemos observar também no próprio João capítulo 12, versículo 43, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Estes homens não deram crédito para praticar. Porém, eles, entre crer em Jesus, mas deram valor a mais nas obras dos homens, religião dos homens. Porque esses que estavam aqui eram as autoridades religiosas, em João capítulo 42 e 43, do capítulo 12, do versículo 42 e 43, né? Também nós podemos observar uma outra coisa interessante que ele diz quando questionaram se Jesus havia ressuscitado, se realmente tinha voltado aos céus, e alguns falsos ensinadores já estavam na igreja dos coríntios e começaram a colocar em dúvida se Jesus tinha ressuscitado, se Jesus era divino. E o apóstolo Paulo aqui, durante algum tempo depois, estamos falando por volta do ano 54, mais ou menos, agora colocando dúvida, como muitas pessoas têm hoje, será que Jesus ressuscitou? Será que vale a pena seguir a ele? Será que eu devo perder algum tempo da minha vida para encontrar Jesus? Para estudar a mensagem da cruz? Será que vale a pena? Será que tudo isso não foi inventado pelos homens? Será que tudo isso não é mentira? Será que todos os caminhos vai levar a Deus e começa a praticar coisas que não vêm das Escrituras? Então, esse questionamento é muito. E aí o apóstolo Paulo, conversando com ele sobre tudo isso, ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 5 e 6, mais de 500 irmãos, dos quais a maioria vive até hoje, puderam ver Jesus ressuscitado. Paulo está afirmando, é verdade. Vale a pena a gente seguir esse caminho, porque ele vai nos dar a coroa da vida eterna. O fato impressionante desse relato é que o cristianismo cresceu de uma maneira fundamental, perto dos lugares onde Jesus andava e próximo ao tempo das grandes obras por ele realizadas. Estes primeiros crentes, primeiros cristãos, os primeiros discípulos, né, tiveram acesso aos fatos e agiram conforme as evidências. É interessante observar. Saíram pregando, porque tiveram evidência daqueles fatos que estavam próximo deles. Essas evidências, os apóstolos falaram sobre ela e muitos outros, que no capítulo 8 do livro de Atos a gente percebe, o apóstolo Paulo ainda não é convertido, era Saulo, a perseguição da igreja, e tiveram que fugir para muitas regiões diferentes. E você pode ver isso em Atos capítulo 2, quantos países estavam ali representados, pessoas vindas de outros lugares por causa do Pentecoste, por causa da Páscoa. Saíram, depois de algum tempo, pregando o evangelho a todos que vinham pela frente. Desta forma, o que o diabo queria? Segurar e matar aquelas pessoas para que morresse a palavra da cruz, palavra da salvação, para que o nome de Jesus caísse no esquecimento. Fez com que ninguém segurou. Porque os religiosos que estavam em Jerusalém não puderam sair para outros lugares tão longe. Tentaram perseguir a igreja.
Você pode ver isso em Atos capítulo 15, tentando colocar as leis da antiga aliança. Nós podemos ver isso, forçando os cristãos a praticar obras da lei. E aí Paulo falou, não vem isso não é daqui. Tentaram fazer alguma coisa, mas a palavra havia espalhado por muitas regiões diferentes. Ninguém segurou. A mensagem da cruz, o evangelho do Senhor Jesus, ele está vivo em nosso meio e ele faz parte da vida de muitas pessoas. Mas nós sabemos também que ainda existem muitas pessoas que não estão servindo a Cristo, que estão servindo de forma errada, seguindo padrões humanos que o homem inventou, estão lotando prédios de igreja e enganando as pessoas. Muitas pessoas ainda estão vivendo uma fé que não vai levar à salvação. Aquela fé verdadeira que é relatado em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 28. Uma fé única que vem através do Evangelho. Sabemos de tudo isso, né? Agora, o que foi que mudou a mensagem da cruz? Em 3 semanas, em 7 semanas, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, mudou. As pessoas agora passaram a dar crédito à mensagem que Jesus ensinou. Por boca de Pedro, João e daí os outros apóstolos. Mais tarde o apóstolo Paulo escrevendo para as igrejas. O que foi que mudou? Devemos pensar nisso. O que foi que mudou? Quando alguém aceita a mensagem do Senhor, aceita as suas obras, começamos a crescer espiritualmente e Deus abre o nosso coração e a nossa mente. Aí somos verdadeiros convertidos à mensagem única, a mensagem que salva. E queremos viver através dela. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você, a sua família. Uma coisa eu falo, continue sendo mensageiro do Senhor. Você que já é inscrito à nossa página, você que só está visitando a nossa página, seja sempre bem-vindos, todos vocês. Uma coisa eu peço, que sejam mensageiro do Senhor. Envie essa mensagem ou outra mensagem que você vai escolher que serve para tal amigo, para tal parente, mande para ele, para que ele possa também começar a caminhar essa jornada que vai nos levar para a vida eterna. Que Deus nos ajude e nos abençoe, para que a gente abra a nossa mente, os nossos olhos e o nosso coração para caminhar com Cristo os dias que nos restam aqui nessa vida. Deus nos abençoe.